Meus irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Uma palavra bastante conhecida, que é a palavra de Santa Ceia, mas em cima desta palavra que a gente vai aprender algo muito importante nesta noite. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Encontraram? Amém. Diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém? Graças a Deus, minhas irmãs, uma palavra bastante conhecida, mas a gente quer falar sobre a segunda ordenança de Cristo para a igreja. Primeira ordenança, a gente já falamos aqui, que foi a ordenança do batismo em águas. A gente já explicou aqui. Mas hoje, a gente queremos explicar sobre o que é a Santa Ceia. A segunda ordenança de Cristo para a igreja. Sabemos que só pode participar da Santa Ceia aquele que é batizado nas águas, certo? Só pode participar da Santa Ceia aquele que é batizado nas águas. Então, se a pessoa não for batizado nas águas, a pessoa não pode tomar a Santa Ceia. Primeiro, ela tem que se batizar nas águas. Mas eu já falei para os irmãos que ela, para se batizar, ela tem que estar de qualquer jeito? Não. Ela tem que estar preparada. Após se batizar nas águas, agora ela passa a ser membro do corpo de Cristo, a fazer parte da membresia da igreja e a participar automaticamente da Santa Ceia. Mas a palavra do Senhor, ela faz algumas recomendações. Ela disse que nós não podemos participar da ceia do Senhor de forma indigna. Ou seja, se eu estou com alguma mágoa de algum irmão, eu não posso tomar Santa Ceia. Se eu estou com mágoa de alguém,
eu não posso tomar Santa Ceia, porque a Santa Ceia é algo sério. Uma certa vez, irmão José passou uma prova que ele foi aconselhar uma irmã da igreja, e por ele dar o conselho a uma irmã da igreja, a irmã ficou com raiva do irmão José e disse: olha, o irmão disse uma palavra que eu não gostei. Aí o que foi que eu fiz, minhas irmãs? Eu orei a Deus de madrugada e no outro dia eu fui na casa dessa irmã. Mesmo sabendo que eu não estava errado, mas eu aprendi com meus pais na fé que muitas das vezes a gente temos que ser exemplo para os que estão fracos na fé. E eu sei que eu dei aquela palavra para aquela irmã, não foi por maldade. Eu disse àquela irmã, não foi porque eu queria o mal dela, mas eu disse a ela que ela deveria mudar porque estava prejudicando a maneira dela servir a Deus. E ela entendeu de forma errada e reclamou para o marido dela, e o marido dela, que era obreiro da igreja, conversou comigo. Eu disse: bom, eu não disse assim. Eu me lembro que eu ensinei a sua esposa dentro da palavra de Deus. Mas como eu sei que é uma crente, que hoje está firme, amanhã não está meio lá, está meio cá, e graças a Deus a gente tem mais tempo na igreja e está firme, eu vou lá me desculpar com ela, eu vou lá pedir perdão a ela, porque hoje à noite é a Santa Ceia e a Bíblia diz que nós não podemos comer o pão e nem participar do cálice do Senhor de forma indigna. Pedir perdão. Na verdade era ela que deveria me pedir perdão, mas como ela era fraca na fé, um dia era crente, um dia não estava na igreja, outro dia estava, eu dei exemplo para ela aprender. E aí a gente pediu desculpa à irmã, entrei na comunhão e aí fomos participar da Santa Ceia do Senhor. Porque, irmã, na época de igreja que eu alcancei, sabe o que é que acontecia? Na época da igreja que eu alcancei, que eu aprendi dentro da palavra de Deus, antes do membro tomar Santa Ceia, se tivesse cometido alguma coisa contra algum irmão, diante do pastor e diante da igreja, os dois tinham que se perdoar e pedir perdão antes de tomar Santa Ceia, para não tomar de forma indigna, certo? Ou então o pastor dizia: meu irmão, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, mas se tem algum irmão dentro da igreja que está com queixa ou mágoa de alguém daqui de dentro até lá de fora, eu aconselho vocês dois virem aqui na frente se perdoar para poder participar da Santa Ceia. Por que ele disse isso, irmã? Porque ele ensinou dentro da palavra de Deus. Ele disse isso porque queria fazer vergonha à irmã? Não. É porque ele sabia que quem come e bebe do corpo do Senhor indignamente é culpado do corpo do sangue. Aí alguém pode até dizer: eu pedi perdão, mas a pessoa não me perdoou. Aí é com a pessoa e com Deus. O importante é que você já está com seu coração limpo, em paz e liberado com o Senhor para participar da Santa Ceia. Amém? Na época de igreja que alcancei era assim: o pastor botava os membros todinhos. Se tivesse mágoa, olha, vão se perdoar primeiro, viu? Que Santa Ceia não se toma de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque nós não estamos tomando suco de uva, de quissuque, quando a gente quer tomar suco lá em casa, e nem comendo um pão comum. Porque a partir do momento que a gente ora pelo pão e ora pelo suco de uva, agora é algo consagrado para as coisas de Deus. E a gente não pode participar de qualquer maneira e de qualquer jeito. Estão dando para entender? A gente não podemos participar de qualquer jeito e de qualquer maneira. A gente, se tiver mágoa do irmão, temos que pedir perdão para não participar do corpo do sangue indignamente, para não ser condenado com os demais que naquele grande dia
infelizmente receberão este castigo porque participaram da Santa Ceia de forma indigna, sem se arrepender e sem pedir perdão dos seus pecados a Deus e também se ofender algum irmão. Mas a Bíblia diz que nós não podemos participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Eu, graças a Deus, irmã, é difícil eu guardar a mágoa das pessoas dentro do coração, sabe? Aí é uma obra que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, não é verdade? Agora eu sei de uma coisa, sem medo de errar, que é difícil liberar o perdão. É fácil liberar o perdão? É fácil olhar para a pessoa que lhe magoou? É fácil olhar para a pessoa que lhe machucou? É fácil olhar para a pessoa que lhe denegriu sem você merecer? Não é fácil. Humanamente não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo, ele tem poder de chegar no seu coração, no meu coração, e dizer: eu sei que você não está errado, mas libere o perdão sobre aquela vida, para que você possa receber e participar do corpo da Santa Ceia do Senhor e receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas não pode ser de qualquer jeito. Agora nós aprendemos também que a Santa Ceia muitas das vezes é celebrada de forma errada. Como é isso, irmão José? A Santa Ceia muitas das vezes, irmãos, é celebrada de forma errada. Pronto, se a gente participa do corpo, a gente tem que participar do sangue. Se a gente participa do sangue, a gente tem que participar do corpo. Mas tem igreja, irmã, por aí afora, que a pessoa só participa do corpo e não participa do sangue. Ou participa do sangue e não participa do corpo. Se participar do corpo e não participar do sangue, não é Santa Ceia. E se participar do sangue e não participar do corpo, não é Santa Ceia. Porque biblicamente a Santa Ceia do Senhor, ela é o corpo e o sangue. Mas tem lugar aí afora que só serve o corpo, que é o pão, mas não dá o cálice que simboliza o sangue. Então essa Santa Ceia não é bíblica. Os irmãos sabiam disso? Tem lugar aí que só dá o corpo. Olha, você só come isso aqui. Cadê o sangue? Não, só quem pode é eu. Aí está errado. Tem que participar do corpo e do sangue do Senhor. Agora, como eu falei no início, quando está preparado para participar. Se tiver com alguma mágoa, com alguma queixa, a Bíblia nos ensina a se perdoar para não participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Tem que participar do corpo, mas tem que participar do sangue. E como eu falei no início, a partir do momento que é orado pelo pão, orado pelo cálice, a gente temos que entender, minhas irmãs, que ali agora é consagrado para Deus. Não é um pão comum mais, não é um suco de uva mais desse que eu tomo em casa quando quero botar aquele pacote de suco dentro da água e mexer para tomar quando vou almoçar, não. Quando consagra, agora é consagrado para Deus e nós temos que participar sim, de qualquer jeito não, com um coração limpo, diante de Deus e em comunhão com a igreja do Senhor. E só participa do corpo e do sangue de Cristo, como eu falei no início, aquele que é batizado. Olhe, se a pessoa mora junto, não pode participar do corpo e do sangue de Cristo, porque pela Bíblia está errado. Se a pessoa tem alguma mágoa do irmão e não libera o perdão, não pode participar do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia, que está errado. Se tem alguma coisa que está impedindo o irmão participar da Santa Ceia, alguma coisa que o irmão fez
Peça perdão a Deus, que Deus perdoa, porque não é por qualquer coisa que a gente vai se autodisciplinar. Tem gente que por qualquer coisa está se autodisciplinando. Não quer isso? Não, eu não vou participar porque tive uma raiva. Não, não vou participar porque tive uma mágoa. Não, não vou participar porque tive uma raiva disso, uma raiva daquilo. Não. Peça perdão a Deus e participe da Santa Ceia em paz com o Senhor.